porque para ela não valia a pena ela estar escrevendo tudo que ela escreveu ter sido roubado por inteligência artificial. Eu queria saber o que, é que vocês acham desse ponto, dessa questão de criação e desse impasse entre arte e inteligência artificial. A gente está bem no começo, como é teu nome? Dariane. A gente está bem no começo desse processo de uso, né? As leis ainda vão ter que institucionalizar tudo. A gente está experimentando e descobrindo essas coisas todas. No nosso caso, a gente não descobre, né, assim, a gente não percebe que há um roubo alheio das obras dos outros. Somos nós que estamos entregando a nossa inteligência, o nosso banco. A gente topou fazer esse jogo. E a gente tem consciência que esse jogo pode ser desdobrado para outros depois, porque está na base, já foi. Está na base de dados, a inteligência artificial também faz uso dessa semântica, desse léxico, desse universo narrativo que a gente está trazendo, dessa coisa toda. Mas nós estamos no começo desse jogo. E eu acredito nas leis do país, eu acredito que, assim como a gente tem nos direitos autorais de livro, de música, desse negócio todo, algumas coisas vão precisar se instituir. Hollywood está aí com uma luta para os roteiros não serem, né, refeitos pela inteligência artificial. Os atores dizendo, eu não autorizo, onde é que está meu contrato? Eu não autorizo que minha imagem vire, depois que eu morrer, ou quando eu estiver mais velho, vire imagem, eu não quero. Mas Tom Hanks fez um dia desse um filme que era ele jovenzinho, e depois ele ficava mais velho, depois era ele mesmo. Mas a inteligência artificial manipulando. Então, a gente só vai saber, talvez, eu não sei nem se a minha geração não vai saber, né, que tudo está tão rápido a galope. Eu acredito que vai ser breve, que não vai ser longo. E a própria inteligência artificial talvez dê respostas para isso. Quando o jurídico fizer uso desse movimento aí também. Acho que a gente, de maneira inteligente, eu sou uma otimista, então dê um desconto, tá? Eu sou uma otimista. Eu não sou a pessoa que acha que o mundo vai se acabar. A inteligência artificial vai virar, sei lá, um robô e vai engolir a gente. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que acredita que a gente vai ter energia melhor, porque a inteligência artificial vai nos ajudar com isso. Eu acho que a gente vai diminuir muitos trabalhos e a gente vai criar outros, mas essa é a minha visão otimista e ela não precisa estar certa. Ela é uma só das muitas outras que a gente tem por aí. E não tem resposta certa para a sua pergunta. Tem, assim, eu levo fé que a gente vai conseguir regularizar isso. Eu queria dizer que eu não estou me colocando aqui contra a inteligência artificial, porque inclusive eu gosto muito do DeepSeek e do GPT. E eu sempre faço essa questão de, eu faço material, eu analiso ele, eu coloco minhas ideias, e eu ensino o GPT a trabalhar com o que eu gosto, todas as informações que eu preciso, eu peço para ele memorizar. Essa questão também do que é claro, do que não é, e da questão da justiça, fica muito assim. O GPT, ou qualquer inteligência artificial, ela vai se desdobrando ao longo do tempo. É que nem uma pessoa que leu 100 livros e ela vai escrever um livro, o livro obviamente vai ter relação com as coisas que foram escritas. Então, a questão de criar leis, eu acho que fica muito ambíguo em relação a isso. Eu acho que por isso que tem essa grande discussão de o que é minha propriedade intelectual e o que é que pertence a IA, que não me pertence. Eu acho que pega um pouco desse lado. Encontros como esses são importantes para a gente pensar essas coisas, né? O que é autoria, o que é coautoria, o que é meu, o que é do outro. Então, esses encontros são importantes. E por mais que a gente diga que é uma coisa, né, difícil, está todo mundo usando, tá? Todo mundo usando. Então, é preciso debater, que bom, essa roda, né, está se fazendo em torno dessa poeira. Por conta dos horários também, né, de tempo, algumas delas vão voltar, né, agora para o EX. A gente pode ter mais uma pergunta que eu acho que é uma pessoa que quer e a gente, né, faz a síntese, está certa segunda. Por conta do horário delas e também da nossa conferência, que será logo adiante, depois desse momento. Vamos lá? Essa última pergunta. E é importante dizer também que alguns aspectos aí trazidos por Dariane, eles serão debatidos ao longo do evento. Interessante que você trouxe questões aí várias de coautoria, de autoria. Boa tarde. Eu fiquei curiosa para saber como que vocês utilizam o ChatGPT para a criação de histórias. Como exatamente é esse processo que vocês criam baseado no que ele está falando?
Ou vocês pedem tudo? Eu estou respondendo porque eu estou tentando sintetizar, tá? Cada uma aqui usou uma ferramenta, não, mas uma estratégia, né? Mas o básico elas disseram um pouco do que elas gostam de contar, das narrativas que elas estão acostumadas a fazer, né? A narrar. E elas deram também o norte, o tema, o mote da história. E aí ele cria uma primeira versão. E a partir dessa primeira versão, elas vão limpando, trabalhando, devolvendo. No meu caso, por exemplo, ele não conseguiu chegar numa versão. Eu tive que imprimir e ir riscando e reelaborando para ficar, porque quando eu vou contando, eu vou me ouvindo. E aí não cabia daquele jeito que estava ali, eu mudei muitas coisas de ordem, eu trouxe outras palavras, derrubei outras. Então essa refacção textual, eu acabei fazendo à mão, com a parte das meninas também fez esse movimento, porque não fica, a primeira versão não fica, ou a segunda, ou a terceira. Às vezes nem a última versão que ele faz fica de como a gente gostaria. Mas a gente vai conversando, eu converso como se eu estivesse conversando com uma pessoa. E vou passando as informações que eu quero. Tudo bem, eu queria fazer uma história, as meninas chegaram a dar o crédito do evento para entender que contexto era. Às vezes a gente diz o tempo, olha, uma história que precisa ser narrada em 5 minutos, em 10 minutos. Às vezes a gente traz a estrutura da narrativa da jornada do herói, às vezes a gente traz a estrutura da narrativa de um conto de encantamento que tem um elemento mágico, assim, a gente vai dando os elementos que a gente quer e ele vai criando. Nem sempre sai como nós gostaríamos, porque nós também estamos elaborando essa relação, mas tem uma primeira versão com a qual a gente consegue trabalhar a partir dela. Sim, a gente faz a própria inteligência artificial para ver a gente vê que não é assim, ó. Se você põe um texto lá na inteligência artificial e diz assim, olha, eu quero uma citação para ele, ela não dá. Ela responde quem responder. Uma perguntinha besta. É possível que a inteligência artificial ouça um texto de outro? No campo de criação da inteligência artificial, o que a própria inteligência nos diz? Não é possível. A inteligência artificial não rouba texto de outras pessoas. Quando gera conteúdo, ela se baseia em padrões e informações disponíveis, garantindo respeito aos direitos autorais. Eu, por exemplo, o exemplo dela mesma, sempre sigo regras rígidas para evitar reproduzir textos protegidos por direitos autorais. Se o texto for criado por alguém que estiver protegido, eu não copio, mas posso gerar um resumo ou apresentar informações inspiradas no tema sem infringir direitos autorais. E eu já fiz esse teste estudando, de todas as formas. Uma música de Caetano, lá para Angelim, que teve... Eu insistia com ela, porque eu queria algo que não me dava de forma alguma por questões autorais. Então, pelo menos a gente tem isso, né? Pelo menos a gente tem isso. Obrigada. A gente encerra essa mesa e passa às cerimonialistas. Boa tarde, me chamo Wellington, estudante de francês, e quero me dirigir para a colega que é cantora, que é estudante de música, né? E dar um pouquinho de apimentar um pouco mais esse tema, porque na verdade na nossa área da música, quero saber o que ela pensa, porque eu conheço diversos colegas que escrevem, que fazem canções, e é uma vida de uma dupla, quando na verdade existem, como a colega citou, uma escritora que acha que já não vale a pena escrever por conta da IA e tal, está tudo banalizando demais. Eu vejo colegas assim, tirando proveito disso. E não é tão, como é que eu posso dizer, tão criterioso esse lance dos direitos autorais. Hoje existem formas que a IA, ela realmente pode não pegar uma frase pronta de uma canção de Caetano, de Gilberto Gil, que realmente vai ser caracterizado como um plágio. Mas as metáforas existem, parafrasear também, e isso está sendo utilizado de forma muito corriqueira. Existem composições que a IA já entrega pronta, com melodia, com arranjos, com tudo. O que é que você acha disso, das pessoas que estão tirando proveito disso? Então, assim, eu também faço composições, né? E aí, faço refletir muito sobre isso também, né? Até porque
na verdade, eu não tenho muita experiência em relação à composição com a inteligência artificial. Né? Então, cada pessoa tem um processo de compor ali, e eu sei que meu processo ainda não estou ligando uma coisa com a outra, né? No meu processo, assim. Aí é meio complicado, né? Porque cada pessoa ali está na sua própria composição, para a sua história, para o que você quer colocar ali. E é complicado falar sobre esse tema em si, né? Porque traz muitas vertentes aí que a gente tem que discutir com mais tempo. Eu acho que tem que ter mais um pouco de tempo para pensar sobre isso. E também pensar sobre isso, né? Porque a gente não está em inteligência artificial, a gente tem que saber como utilizar, saber como perguntar, analisar. Ainda mais quando se fala de composição, que é algo pessoal também que vai colocar no mundo ali. É isso. Obrigada. Agradecemos a presença dos membros dessa mesa e os convidamos a fazer parte da nossa plateia. Ok, show. Após esse belo momento com os narradores, nós daremos início à conferência sobre abertura, com o título Desafios e Incerteza da IA na Educação, Travessias Necessárias e Atravessamentos Cotidianos. Convidamos para a mediação a professora mestra Inamari Cássio Ribeiro Reis e nosso conferencista, professor doutor Leonardo Zinha, na UFPA. Professor doutor Leonardo Zinha.
Boa tarde a todos, a todas. Vamos dar continuidade às atividades do 5º Colóquio Nacional de Prática Pedagógica e Estágio, cujo tema é Inteligência Artificial, Formação Docente e Educação Básica, o que tem a mente humana. Bom, eu sou a professora Iramaile Cássia Ribeiro Reis, graduada no Colegiado de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas, licenciatura, do curso do Departamento de Linguística, Literatura e Artes. E agora farei a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, devo medir aproximadamente 1,65 m, cabelos crespos, estou usando óculos cuja armação é preta, estou vestida de vestido cor terra, uma echarpe, terra com preto e usando argolas e colar, e estamos aqui. A professora Risonete disse que é um grande alívio, né, quando tudo dá certo, e eu gostaria de registrar que o alívio nesse momento não se faz presente na minha pessoa, porque devido à responsabilidade, né, de estar mediando a mesa. Então, desde já, eu peço desculpas se o alívio de fato não chegar. Mas é com grande satisfação, né, que nós vamos dar continuidade à conferência, né, de abertura, cujo título é Desafios e Incertezas da IA na Educação, Travessias Necessárias e Atravessamentos Cotidianos. E quem vai fazer essa conferência é o professor doutor Leonardo Zenha, da UFPA. O professor doutor Leonardo Zenha é um educador e pesquisador da Universidade Federal do Pará, que mergulha fundo no mundo da educação, comunicação, cibercultura e cultura digital. Especialista em práticas pedagógicas inovadoras, ele dedica seu trabalho a transformar o ensino na Amazônia, conectando saberes e tecnologias. Além disso, lidera grupos de estudos e coordena importantes encontros acadêmicos e científicos, sempre buscando novas formas de aprender e ensinar. Então, professor, seja bem-vindo ao nosso colóquio e passo agora a palavra ao senhor. Muito obrigado. Boa tarde a todos, todas, todos. Sou Leonardo Zenha, estou professor da Universidade Federal do Pará há 8 anos, mas sou mineiro. Essa mistura aí, Minas com o Pará, tacacá com pão de queijo, apesar de gostar da cachaçinha com a maniçoba, né? Mas, enfim, é
É um prazer estar aqui e também, sempre que eu venho falar, eu acho que eu tenho um frio na barriga, né? Porque as pessoas falam assim, não, você fez isso, você fez aquilo. E muitas vezes eu me coloco como militante da vida e das transformações sociais. E também sou Paulo Freireano. E lutador aí do mundo, né, contemporâneo, mesmo com todos os privilégios de estar nessa figura de homem branco. Então, para pensar essa coisa aí, eu vou fazer uma autodescrição aqui, né? Autodescrição. Eu estou de boné da Palestina, em decorrência da minha militância ao genocídio sionista e israelense ao povo palestino. Sou branco, tenho uma barba, estou com óculos azul, camisa escura, cinza, bermuda preta, tenho uma tatuagem aqui na perna do povo Assuriri, que também foi vítima do genocídio, é vítima até hoje, lá na margem direita do Xingu. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? E tem os olhos claros, e tem 1,70 m. Tem meio quilo aí. Então com o anel Sucum, que é uma aliança com os movimentos sociais. E essa daqui, também lá de cima, lá do Pará, de Belém. Aqui é de uma turma lá do Guamá, que é uma turma boa que tem lá perto da Universidade Federal do Pará. Então, gente, eu acho assim, eu estou com um tema aí, é um tema complexo, né? Essa história da IA que vem nos atravessando nesses usos, nas questões éticas, políticas, sociais. E eu preparei uma fala a partir das minhas experiências que venho fazendo aí nas pesquisas, nos usos e também na militância. Como eu disse, eu me vejo muito mais como um militante social do que, apesar de estar como professor da universidade. Então, para iniciar, assim, em relação a essa questão, eu peguei um texto para a gente iniciar, pensando um pouco assim, para ler aqui um pouco para vocês. Aí, vou iniciar com esse texto. Imagine uma fábrica. No chão dessa fábrica, temos um único trabalhador. Na verdade, uma jovem garota. Em torno dela estão as pesadas estruturas de tear. 4 delas em ação mecânica turbulenta. A garota não opera as máquinas. Em vez disso, elas se operam sozinhas. O tecido mais perfeito e uniforme do que mãos humanas poderiam conseguir se desse sozinho. O trabalho da garota, o único trabalho, é observar as máquinas, garantindo que nada ameace seu funcionamento. Ela limpa a seda, remenda um fio quebrado ou recarrega uma lançadeira vazia. Para fazer, ela para a máquina apertando apenas um botão, um único botão. Quando finaliza, aperta o botão novamente e o mecanismo estremece, de volta à vida, exatamente onde parou. Até apareceu aqui um texto como um todo. Esse texto, gente, ele poderia ser uma descrição que poderíamos ler em alguma matéria aí da Forbes, né, dessas revistas famosas aí. Talvez falando da inovação aí do Jeff Bezos, né? E nem vou falar o nome desse outro rapaz aí, mas em suas empresas. Mas talvez os mais atentos consigam perceber pelas referências a indústria têxtil, que não é um texto novo. Na verdade, gente, esse texto é uma visão do futuro, proposta aí por
Jacques Box, na revista Mercúrio de França, em 1745, no século XVIII. E, de certa forma, comecei esse texto pensando aí um pouco essa ideia de autônomos, né? Esse trabalho desses autônomos estavam lá desde o século XVIII, século XVII, de as máquinas trabalharem por nós, com aquela ilusão clássica, né? Os homens iam ficar livres, iam se libertar do trabalho. E esse foi o caso levantado aí por Edward Jones, o segundo nome dele eu não vou ler, em um artigo muito interessante que argumenta, depois eu coloquei como referência, que argumenta aí um pouco que é um dos grandes desafios para pensar a história da tecnologia, e esse processo aí de automação e inteligência artificial é o modo pelo qual falamos sobre tecnologia. E o que falamos sobre a automação foi construído há bastante tempo, né? Por volta do século XVIII, esses são os primeiros aí, os primórdios, esses imaginários sociotécnicos que estão presentes nesse processo. Aí a gente pode colocar algumas questões aí do historiador, na maneira de modo de falar no futuro, acabam direcionando muitas decisões que temos ligadas à política pública e a própria regulação, que foi dita até no início aqui, né, das questões éticas. O outro colega ali tinha colocado a questão da música, que inclusive está posto para nós, né? Pensando um pouco em mecanismos autônomos como totalmente desvinculados do trabalho, essa grande ilusão que nós estamos tendo em relação principalmente a IA. E retirar também desse discurso, desse fazer tão bonito, né? Que eu falei, não, eu vou jogar um banho de água fria, não. Até um banho de água fria, a turma chegou aqui e fez coisas tão lindas, né? Que coisa maravilhosa. E a gente faz isso, está brincando, né? Ontem mesmo eu já estava vendo lá, já outra noite, muito tarde para variar, que aparece uma coisa que quer fazer logo. Esses bebezinhos que já estão vindo, né? Todo mundo já fazendo os bebezinhos na verdade. Coloca já fora, você já quer fazer. Mas o tanto que tem trabalho nesse processo, e tem muitas outras questões muito caras para a nossa sociedade em relação a IA. Então, diante disso, vocês viram esse texto, eu acho que todo mundo aí já viu algum filme, né, aquele filme lá da estação, até esqueci o nome dele agora, dos autômatos, né? O filme foi ganhador até de Oscar, eu esqueci aqui agora, se alguém lembrar aí. Essa ideia das máquinas autônomas, você programa ela para alguma coisa e ela faz isso sozinha. Isso está posto cada vez mais na nossa sociedade. E como que isso vai impregnando as nossas relações, as questões sociais, políticas e principalmente econômicas. Principalmente econômicas. Lembrando o nosso amigo Sérgio Amador da Silveira, estamos vivendo uma grande guerra nesse processo. E nós aqui no sul global estamos aí, como sempre, ou recorrentemente, perdendo. Pode colocar o PDF aí para mim, fazer um favor? Então, diante disso, vou começar uma fala, preparando uma fala aí, mostrando esses desafios, e no final algumas coisas mais interessantes, né? Para não jogar um banho de água fria, no final eu coloco algumas coisas que a gente vem fazendo também, que coisa legal, né? Não é tudo, senão não adianta, né? A desfrutar, mas não pode perder a verdura, o amor, a vida cotidiana. É a outra. Pode ser essa. Amplia para nós. Valeu.
Então, essa é a apresentação, né, desafios e incertezas da IA na educação. Eu coloquei aí uma frase secundária, né, travessias necessárias para uma pedagogia crítica, ou para quem está aí nos pós-críticos, para a gente não entrar nesse debate, nessa celeuma, mas é para a gente sempre pensar sobre esses processos, numa perspectiva anticolonial. Antes do meu ministro falecer, a gente levou ele na UFPA, uma referência, né? Infelizmente agora, depois ele falecer cada vez mais, mas foi um parceiro de luta e uma perspectiva emancipatória, que eu acho que é importante a gente pensar. Como eu disse, eu sou Leonardo Zenha, da UFPA. Agora eu tenho 3 programas de pós que eu não faço nada. E também na vice-coordenação do 16 da UPED, que é Comunicação e Educação. Tem colegas aqui também do GT, para quem não conhece, já fica o convite, que vai ser lindo o evento da UPED. Vai ser muito interessante, vão lá. Pode ir também sem pagar, não precisa não, está muito caro, desculpa. Mas vai ser um evento legal. Tem aí meu e-mail, quem quiser mandar um e-mail. Eu dou no Instagram também, eu sou Leon Zen lá no Instagram. Mas eu coloquei no institucional porque estamos na universidade, respeitando os cânones e sabendo do papel da universidade, mesmo com todas as críticas. Vamos lá. Então, para começar, gente, eu acho que não tem jeito de não pensar esse processo partindo de uma concepção aí que eu estou chamando de crise, a crise constante desse capitalismo que nós vivemos, a intensificação do capitalismo, a crise do trabalho. Eu coloquei apenas um exemplo aqui, que vem trabalhando com a IA intensamente, que é o processo de uberização da nossa sociedade. Né? Os aplicativos estão todos os dias, a gente está em casa, vou pedir lá uma comidinha gostosa, que massa, vou ficar aqui vendo meu Netflix, e aí rodando os algoritmos, puxando seus dados, venha, e você vai lá, e o empregador, né, no processo de uberização, que a IA também está por baixo daquele processo ali. Ver onde você está, fazer as conexões. Nesse processo complexo que nós vivemos, a organização para mim é uma das questões mais complexas que até hoje, nós estávamos falando de regulação da IA, hoje mesmo, né? Na Câmara, falou que vai começar do zero, vai resetar de novo no Senado, vai resetar de novo, vamos começar do zero. E o processo de organização também está parado. E tem uma forte presença da inteligência artificial atravessando esses aplicativos. Falei de número. Dessa perspectiva aí do iPhone, que está aí escrito, aí da rap, mas tem aí da música, né? Tem milhares de app que estão atravessando e a IA está por trás desse processo. E a gente vamos deixando. E nesse processo dessa intensificação do capitalismo, né, a gente também tem a questão da escola, esse esvaziamento desse processo, do papel da escola, por mais que a gente coloque como central, mas quando a gente fala do dia a dia lá do trabalhador, para não falar apenas do salário. Eu vi uma pesquisa ontem que 18 estados do país não pagam piso. Uma coisa surreal. Surreal. E muitas delas, o caso mais complexo, que eu não quero entrar aqui para começar a jogar pano da fria, é o caso de Curitiba. Né? O caso de Curitiba
Depois vocês procuram o caso de Curitiba em relação à inteligência artificial, que é, não faço mais chamado, o aluno entrou fazer o conhecimento de face, né? E isso é uma alegria, que maravilha, que coisa ótima, né? Reconhecimento facial das smarts, cidades, periféricas. A gente sabe quem está aprendendo, né? Os pobres, os negros desse país, né? E aí ela está ali atrás. Complexo, né? E ao mesmo tempo eu peguei essas questões, gente, porque é uma problemática que a gente vai ter que enfrentar. Enquanto universidade, enquanto sociedade. E tem muita gente enfrentando. Tem muitos coletivos que estão fazendo esse debate. Tem muita gente, só que infelizmente a política do Estado não está conseguindo chegar. E eu vou mostrar mais à frente, querendo ou não querendo, e hoje fazem parte de um processo que mistura público e privado, mas quem está mandando são as instituições privadas. Quem está à frente são as instituições privadas. Eu vou fazer um apanhado aqui, mas eu até pedi a colega, eu acho que foi a Bisonete, que a gente pode pensar um portfólio, né, um repositório, porque tem muito conteúdo sendo produzido. Tem pessoas aqui, colegas do GT, nós vamos soltar o dossiê agora no final do ano, vai ficar lindo. Legal. Eu acho isso importante, gente, porque eu acho assim, eu não sou daqueles de falar assim, não vou usar. Eu acho que isso não. Mas é importante a gente começar a debater isso. Como que nós vamos enfrentar isso do ponto de vista da universidade, do ponto de vista dos departamentos? Como que nós vamos pensar nesse processo? Tá? E aí, vou colocar mais coisas, né, os problemas crônicos dessa sociedade. As desigualdades econômicas, a desigualdade de raça, a desigualdade de classe. Que esses mecanismos de acabam reproduzindo esse processo. Eles acabam reproduzindo. Tem muita gente discutindo isso hoje. Né? Aqui na UFBA tem gente discutindo isso. Tem muita gente, aqui também deve ter gente debatendo esses processos. O grande lance é o como fazer. Como nós vamos parar isso? Que nós temos 98% desses servidores localizados aonde? Lá, né? O nosso querido Tino Lourinho lá da América, grande meio de América. Né? E ao mesmo tempo, gente, ali eu coloquei assim para começar essa questão desse capitalismo que vem com outros nuances, né? Essa desigualdade. Vem misturada com a questão do racismo, com o feminicídio, com a intolerância religiosa, com a violência contra os coletivos de LGBT. Isso está junto desse pacote. Esse pacote está junto. Né? Esse pacote vem junto com a IA. Esse pacote não vem separado. Né? E vem nesse processo também, nesse esvaziamento da escola. Ao mesmo tempo, gente, eu estou usando aqui um autor, muita gente já deve ter visto, ele está virando até pop, que é o Vladimir Safato, que é um filósofo da USP, que ele vai colocar a crise como estratégia. Medo, estabilidade, precarização, isso também veio junto desse processo, veio no pacote, esse pacote está vindo junto. Então, está vindo junto aqui com essa intensificação desses usos. Né? Esse pacote vem como um todo. E como que isso também, gente, vem impactando as questões educacionais, tá? Eu estou dando só um contexto geral,
para a gente tentar alguma coisa, né? Fazer esse contexto tem jeito. Na minha época, quando eu estava ainda militando mais fortemente, fazia análise de conjuntura. Toda vez que começava a falar, fazer análise de conjuntura. Você não fez análise de conjuntura, sua análise de conjuntura não está boa. Mas enfim, né, os comunistas. Fora já daqui o FHC e o FMI, né? Mas enfim, essas questões que eu acho que tem a ver também com esse processo que muitas vezes, a partir do momento desses usos, a gente tem essas contradições diárias. É o veneno e o remédio, né? Tinha até um livro que, não sei se tem muito tempo que eu li, chamava O Novo Formacon, lá da tecnologia, que era o veneno e esse remédio. Como que a gente vai lidar com isso? Com esse processo de marginalização, exclusão social, crise de trabalho, né? Organização. Então, a IA vem nesse pacote também. Intensificado, claro. Intensificado, né? Então, gente, isso aqui é um primeiro momento, tá? Eu acho que não é todo educador, mas eu acho que todo cidadão, tem essa palavra para mim, cidadão, que a gente pode entrar numa seara de debater cidadão, cidadania, outra parte também que dá pano para mim. Você acha que tem que olhar em quanto tempo, senão eu vou ficar falando. Isso é só o primeiro. Mas, enfim, eu acho que isso daqui é um plano de fundo, mas é um plano de fundo que está presente, deve estar presente aqui em Alagoinhas, né? Cotidianamente, hoje eu vim para cá de novo, eu estava até conversando com um rapaz que ia ser policial, não foi, né? E não estava sem dinheiro, não tinha, perdeu o negócio, está com a mãe no hospital, é uma coisa. Esses processos de marginalização fazem parte desse contexto nosso. Então, como que nós lidamos com isso? Como que nós estamos lidando com isso diariamente? Solidariedade, coletivos, partidos, luta social. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui. Aqui para frente. Foi. Só um pouquinho aí. Então, gente, eu acho que uma das questões nesse processo, para mim, pensando aquilo lá, para mim existe uma urgência de resistir. Eu até coloquei que além da resistência, essa resistência, como se fosse uma retomada. A turma aqui de baixo, aqui de coroa vermelha, está fazendo isso, né? Os indígenas. Essas retomadas de terras. Eu gosto muito da ideia do Miguel Arroio, da velhinho, todo mundo aí já teve. Eu gosto muito dessa ideia do Arroio, mas eu acho assim, porque eu venho vendo, gente, assim, até na minha instituição, na UFPA, por mais assim, a cota é super fundamental, eu tenho que lutar por ela o tempo todo. Mas muitas vezes, agora na UFPA lá, fechou. Durante as festas, fechou com o bandejão. Uma semana. As instituições, muitas vezes, não conseguem enxergar que uma galera, mesmo de férias, precisa de colher. E eu vejo que esse processo de resistência, as instituições, muitas vezes, não conseguem enxergar processos básicos. Então, esse processo aí vai precisar de uma formação de luta muito maior, diante desses desafios, inclusive da IA. A gente vai ter que fazer um exercício ainda maior. Não sei se a gente vai ter tempo, calma, né? Vai ter que ter um exercício muito maior, porque os desafios que estão chegando, eles vão se acumulando. Eles vão se acumulando. E a gente sabe quem é o alvo. Não precisa de falar. Quem é o alvo? Quem é o alvo? Eu gosto muito da ideia também do bispo, né? Que ele faz uma crítica radical a esse processo. Nessa ideia contra-colonial, mas ele traz muito mais coisas que não é o alvo aqui. Mas o que eu quero dizer, assim, até para os colegas que estão mais à frente das instituições, é como pensar esses desafios. Como pensar os cursos,
como pensar a pós-graduação, né? Porque a gente não está chegando. A gente não está chegando nos problemas fundamentais. Então, gente, eu acho que existe uma urgência mesmo. Como a urgência aqui desse genocídio que nós estamos vivendo lá na Palestina. E lá na Palestina, adivinha que coisa linda, todos os drones eles são do IAR. Eles fizeram mapeamento 6 meses antes. Antes de invadir, já tinham feito mapeamento. Mapearam tudo. Quem fala isso nem fui eu. Foi até o Sérgio Amadeu da Silveira, tem uma entrevista dele no YouTube, fazendo até uma propaganda, lá no canal dele, Tecnopolítica, que fizeram isso. Todo o mapeamento. De todas as pessoas. Mas depois, o drone acabou. Então, como lidar com isso? Como lidar com isso? Né? Com essas vozes dissonantes diante de um processo que acaba hegemonizando. Tá? Então, eu acho assim, eu coloquei esses 3 pontos aqui, quero até fazer a pergunta para vocês, como? A gente tem que discutir isso. Como que nós estamos fazendo? Como as instituições estão fazendo? Como as coordenações de curso estão fazendo? Como nós, enquanto sociedade, estamos fazendo isso? Juntando os coletivos, hoje a gente está totalmente perdido. No máximo, nós estamos pagando o almoço, vai ter? Vendendo o almoço para comprar a janta. No final, você pega lá o negócio que eu fiz ontem, né? Eu fiz ainda para brincar, você está meio mal, depois de ver umas imagens, eu brinquei com a real. Transformei na minha foto. Falando ainda, né? Colocou até a boca, né? Mas enfim, estamos aí nessa luta. Vou passar de novo, então, ajudou disso. Então vamos lá. Agora nós vamos entrar no tema. Então vamos lá, gente. No contexto que nós estamos aí em relação a essa questão das IAs. Plataformas, poder e vigilância. Principalmente pós-pandemia, né? No caso das universidades, a maioria, todas as plataformas privadas. E as plataformas privadas, elas são dominantes. Todas. No caso da IA, eu acho que até aqui no Brasil, tem os dados aí, tem 2 só que estão conseguindo romper e fazer alguma coisinha com uma inteligência artificial diferente. Que é muito difícil mesmo. Precisa de dinheiro, precisa de gente. A gente não consegue fazer isso sem uma perspectiva interdisciplinar. Não vai ser alguém da letras, alguém da pedagogia, alguém da educação. Não! E precisa de muito dinheiro. Porque essa coisa, essa mentira do Vale do Silício, é o Vale do Silício. Não, o Vale do Silício foi dinheiro público, investido em pessoas e em sistemas privados para desenvolver isso. Né? E esses riscos à soberania. E aí, né, tem aí, de novo, o mestre aí,